Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos o sétimo sinal, o mais impactante, o maior dos sinais que Jesus realizou, relatados pelo evangelista João. Então hoje vamos estudar o conhecido texto da ressurreição de Lázaro. Então João capítulo 11, vamos estudar esse texto tão poderoso, tão impactante, que trata da ressurreição de Lázaro, né? Então abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, eu estou cheio de expectativa pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Meu coração está transbordando, exultando de alegria. Esse texto aqui é um dos que eu mais gosto de ler e de meditar, né? É um texto poderosíssimo. Então vamos lá, vocês acharam? João, capítulo 11. João 11. É um texto um pouquinho extenso, não, né? É um texto bom. Quanto mais texto da Bíblia, melhor é, né? João 11. Vamos lá? Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Como era o nome do homem? Lázaro. É só para vocês. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Jesus estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, não uma vez só, né? E assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Mestre, o Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Ele falou assim: sabe de nada. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Feche seus olhos. Pai, nós suplicamos pela Tua palavra, Pai. Suplicamos pela Tua presença gloriosa, Pai. Suplicamos pela Tua voz nos chamando para fora, Pai. Nós suplicamos, Pai, para que a Tua palavra penetre, Pai, no mais profundo do nosso ser. Em áreas, Pai, que estão mortas, em áreas que estão enfermas, em áreas que estão carentes, Pai. Em nome de Jesus, toca-nos, Pai. Toca-nos nessa noite, Pai. Senhor, nós nos entregamos por completo ao Teu agir, Pai. Senhor, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso braço, não é pela nossa atenção, não é pelo nosso estudo, não é por nada que façamos, mas é pela Tua graça, pela Tua bondade, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, para que esse tempo seja um tempo de edificação, de comunhão, de crescimento, de restauração, de ressurreição, Pai.
Pai, que no nome de Jesus, Pai, nós saiamos daqui nessa noite, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai, libertos pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês sabem que na semana passada nós estudamos o quarto eu sou de Jesus, né? A quarta confissão de Jesus acerca de si mesmo, acerca da sua identidade, e que ele disse: eu sou o bom pastor. Vocês lembram disso, né? A partir dali, mais uma vez os judeus tentaram apedrejar Jesus. Mais uma vez Jesus foi vítima de uma tentativa de apedrejamento, porque eles julgavam que Jesus estava sendo blasfemo. Jesus então se retira de Jerusalém. Naquela ocasião, estava acontecendo a festa da dedicação, que era 3 meses depois da festa das cabanas. Vocês lembram da festa das cabanas, a história da mulher adúltera? 3 meses depois da festa das cabanas vem a festa da dedicação. E 3 meses depois da festa da dedicação, virá a Páscoa novamente, que é o momento em que Jesus será crucificado. Agora, nesse momento, Jesus foi para as regiões, nós estudamos isso no fim do estudo da semana passada. Nesse momento em que os judeus tentam apedrejar Jesus, Jesus vai para as regiões da Judéia, para o deserto da Judéia, onde João Batista exercia seu ministério. Os irmãos estão lembrados disso? Amém? E Jesus fica lá. Onde é esse deserto da Judéia? Onde é esse lugar onde Jesus estava? Mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Mais ou menos 30 quilômetros de Betânia. Betânia é pertinho de Jerusalém, né, pai? Ali nos arredores, 3 quilômetros de Jerusalém. Então, não estamos falando de uma distância muito grande. De onde Jesus estava para onde Lázaro, Marta e Maria moravam, 30 quilômetros. De Betânia, o povoado onde Marta, Maria e Lázaro moravam, para Jerusalém, que é o lugar onde o fogo estava cruzado, aí nós tínhamos 3 quilômetros, ok? Então, distâncias pequenas. Jesus estava lá no deserto da Judéia. Marta, Maria e Lázaro em Betânia. E os judeus, sangue nos olhos, em Jerusalém. Amém? A festa da dedicação era uma festa que relembrava aquele momento em que os macabeus, a revolução, a libertação que Deus providenciou para o povo na época dos macabeus, naquele período do silêncio de Deus ali nos 400 anos, 150 anos mais ou menos antes de Cristo. E eles celebravam na festa da dedicação o momento em que o templo foi rededicado após essa libertação do povo de Israel. Judas Macabeu, a Bíblia dos católicos tem alguns textos históricos que contam essa época, mas que não consideramos. Tem o livro dos Macabeus, tem alguns outros livros que contam, e isso é histórico, mas nós não consideramos isso fazendo parte do nosso cânon. Agora, o fato é que estamos já na iminência da morte de Jesus, chegando perto da Páscoa, do momento em que Jesus será entregue. Agora, Jesus está no ápice da perseguição e da revolta dos judeus, e aqui é onde o negócio fica mais tenso, né? Jesus vai para o deserto da Judéia e, de repente, seu amigo adoece, né? E aqui é o nosso ponto de partida da história. Lázaro, aquele que Jesus amava, de repente adoece. E Maria e Marta, que sabem que Jesus ama Lázaro, enviam um mensageiro. 30 quilômetros de viagem, ok? Essa viagem era feita em um dia. Sair de Betânia, vamos imaginar, 30 quilômetros até o deserto onde Jesus estava. Chegam lá, chegam para falar: Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, está enfermo. Marta e Maria mandaram
te avisar. O que Jesus disse para eles, para os mensageiros? Relaxa. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que você faria se você ouvisse isso de Jesus? Você está orando, pedindo para Deus restaurar algo na sua vida. E aí Deus fala com você, fica tranquilo, não é para destruir, é para a glória de Deus. Você fica tranquilo, amém? Só que, o que você faria se no dia que Jesus falar isso, o cara que estava doente morre? Primeira coisa que eu ia falar, Jesus mentiu. Porque se Jesus falou que não era para a morte, como é que o camarada morre? E foi exatamente no mesmo dia. Por quê? Chegou, pensa comigo na cronologia dos fatos. O cara saiu para dizer que estava doente, certo? Quanto tempo ele levou de viagem? Um dia. Chegou para falar para Jesus. No que ele chegou para falar para Jesus, Jesus falou, beleza, tá bom, pode ir. Fala para elas ficarem sossegadas, que é para a glória de Deus. Jesus fica mais 2 dias, certo? 2 dias Jesus espera. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus demorou ou não demorou? Jesus demorou. E vou falar assim o que eu pensaria. Jesus demorou. Porque se uma pessoa pede ajuda para você e é urgente, é uma situação de vida ou morte, e você vai depois de 2 dias, aí Jesus esperou 2 dias, foi, viajou, chegou lá, já estava morto fazia 4 dias. Ou seja, no dia que o camarada foi falar com Jesus, morreu. Já morreu. Ficou mais 2, Jesus vai no 4º dia, chega lá e aí é onde o fato acontece. Agora, para a gente só ter um ponto de partida, ser amigo de Jesus não significa estar imune ao sofrimento. Até nós vamos estudar isso, o porquê de Jesus ir no 4º dia e não no 3º, né? Agora, primeira coisa que precisa ficar claro para a gente, que ser amigo de Jesus não significa estar imune ao sofrimento. Porque na nossa cabeça, amar e sofrer são coisas que não andam juntas. Como é que eu posso fazer a Lu sofrer se eu a amo? Como é que eu posso fazer minha esposa sofrer se eu a amo? Como é que eu posso ver alguém sofrer e não fazer alguma coisa e mesmo assim dizer que amo? Jesus está nos ensinando que, e não é assim, Jesus, aquele que te ama está enfermo. É Jesus, aquele que você ama. O texto não está dizendo que Lázaro era quem amava Jesus. O texto está dizendo, você, o Senhor Jesus, já deu provas e mais provas de que ama Lázaro. O Senhor ama ele. Mas o fato de Jesus amar não significa que essa pessoa não possa sofrer. Então, só isso aí já destrói um bocado de heresia e um bocado de falsa crença nossa de que Jesus não nos ama quando a gente está sofrendo. De que Jesus nos ama menos quando a gente está sofrendo. Primeira constatação, amor e sofrimento podem andar juntos. Mais alguma coisa que a gente pode entender, que ser amigo de Jesus, ou ter amizade com Jesus, ou ser amado por Jesus, significa que ele vai frustrar as nossas expectativas. Jesus vai deixar de fazer coisas que a gente acha certo, que a gente acha bom. Jesus vai deixar de responder orações que a gente faz. E aí, eu ouvi isso numa pregação esses dias que eu fiquei impactado. Que ser cristão, ser amigo de Jesus, é se acostumar a ter as suas expectativas frustradas.
Deus é especialista em frustrar expectativa. Então, se você está procurando um Deus que vai satisfazer os seus desejos e que vai fazer e realizar aquilo que você está esperando, o Deus Jesus é um péssimo Deus para você. Porque Ele é especialista em nos frustrar. Eita, parece que eu falei uma heresia agora, né? Por quê? Porque o nosso desejo, o nosso pensamento é muito inferior ao pensamento de Deus e ao desejo de Deus. Então Ele vai frustrar o nosso pensamento pequeno para colocar em nós o pensamento grande dele. A gente quer uma cura, Ele quer uma ressurreição. Então a gente está pedindo uma coisa pequena, Ele vai frustrar a gente para dar para a gente uma coisa grande. Aí você está pedindo para Deus, Deus, não deixa acontecer isso, Senhor, eu te imploro, por favor, vem hoje, Jesus, eu suplico, eu estou precisando, é a minha necessidade, eu preciso que seja hoje. Aí Jesus faz o quê? Não faz nada, fica lá, nem para fazer uma ligação, nem para ir lá. Nós já estudamos João capítulo 4, o filho do oficial. Jesus precisou ir para curar? Jesus não podia falar assim, não preciso ir. Basta uma palavra e Lázaro será curado. Na cabeça dos discípulos, Jesus não vai porque ele está com medo. Porque os judeus estavam procurando apedrejá-lo. Se ele aparecer nos arredores de Jerusalém, 3 quilômetros, ele vai morrer. A questão não é a distância. A questão é que Jesus não quer. Jesus, não quero. E para a gente pode soar um negócio absurdo. Eu estou precisando urgentemente. Sabe? A campanha do milagre urgente, vocês já viram? Campanha do milagre urgente? Tem muitas, né? Você está precisando daquele milagre urgente, porque tem um milagre urgente. Tem aquele que é desesperador. Você está desesperado. Você não tem mais para onde correr, você só tem Jesus, e você corre para Jesus, e o que Jesus faz? Nada. E pior ainda, você ora para Jesus, pedindo, no outro dia, piorou. Você fala, peraí, como é que eu vou atrás de Jesus, a coisa está ruim, aí eu peço para Jesus, a coisa piora. Quando ela orou, Lázaro estava o quê? Doente. Depois que ela orou, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Tem vez, gente, que a gente vai orar, e sabe o que vai acontecer? Piorar. Vai piorar. Por quê? Porque Jesus, quando a pessoa não é muito amiga, ele cura. Mas quando a pessoa é muito amiga, ele fala, nessa aqui eu posso confiar para fazer algo maior. E aí eu quero que a gente pare e entenda. Será que a gente é amigo o suficiente de Jesus para suportar Ele, permitir que as coisas piorem na nossa vida para Ele fazer um milagre maior? É aquilo que falei, que ouvi um pastor dizendo, né, que Jesus às vezes força a amizade, né? Ele fala, nessa aqui eu posso fazer isso. Eu posso ir mais além. Eu posso levar para um sofrimento maior. Porque eu sei que ela aguenta. É Jó, é Lázaro, é dizer, com você eu posso. Se fosse com o outro lá, eu não podia não, mas quem é amigo mesmo, eu posso dar uma prova bem grande. Porque quando eu fizer o milagre, não é um milagre pequeno, é um milagre grande. É a glória de Deus se revelando. Então, imagina a cabeça de Marta e Maria. Tem a dor da morte do irmão, mas tem outra dor junto. É a dor do abandono. Puxa vida. Eu imaginei que eu podia contar com Jesus e Jesus me abandonou. Pior, eu acho que a dor da morte é a dor de se sentir abandonado por alguém que você depositou toda a sua expectativa, toda a sua esperança. Então tem a dor da morte, mas tem a dor do abandono. E tem a dor da expectativa, da espera, sabe? Da demora de você ficar. Porque uma coisa é
é você já saber que não vai acontecer. Outra coisa é você ficar naquela esperança de que vai acontecer. Sabe? Uma coisa é eu chegar pro Dudu e falar assim: ô Dudu, precisava de um favor seu, você pode fazer por mim? Uma coisa é ele falar: não dá, não consigo. Outra coisa é ele falar assim: espera aí, quem sabe? E aí eu fico. E enquanto eu estou confiando no quem sabe do Dudu, eu tenho uma esperança. Mas aí eu espero, e porque eu esperei o Dudu, eu deixei de procurar em outros lugares, porque eu esperava o Dudu. Aí chega lá, quando não tem mais para onde correr, o Dudu fala: não, puxa vida, foi a dor da perda, a dor do abandono e a dor da esperança de ficar lá e ter a sua expectativa frustrada. Então, esse é o contexto de Marta, Maria e Lázaro. Contexto de alguém que é amado por Jesus, mas que sofre, que não está imune ao sofrimento. Agora, pode passar o próximo, Pedrão, por favor? A demora, entre aspas, de Deus é algo interessante, porque a demora de Deus, para nós, eu vou colocar demora entre aspas, não é demora, porque Deus está fora do tempo, Deus está na eternidade, e a eternidade não é um tempo que nunca acaba, a eternidade é a ausência do tempo, é estar fora do tempo. Deus está fora do tempo. E qual é o Kairos? O tempo de Deus. É quando a eternidade toca no nosso presente, toca no nosso tempo, toca no nosso hoje. Isso é o Kairos, é o tempo de Deus. Só que, quando Deus está em silêncio, quando Deus está não respondendo uma oração nossa, Ele está nos ensinando a confiar e a descansar no seu tempo, no seu Kairos. Está nos ensinando a confiar na sua soberania, na sua bondade. E aí entra o que o irmão Anísio falou. Olha que interessante. Sabe qual era a crença dos judeus? Um homem pode ressuscitar até o terceiro dia por ação de um homem de Deus. O que os judeus criam? Que um homem de Deus podia orar e ressuscitar o outro. Por exemplo, Eliseu não ressuscitou, filho da viúva? Eles criam que até o terceiro dia, um homem de Deus, um agente de Deus, podia ressuscitar alguém. Qualquer profeta, homem de Deus, poderia ressuscitar alguém até o terceiro dia. Mas a partir do quarto dia, só Deus era capaz de ressuscitar alguém. Por que Jesus espera até o quarto? Porque agora Ele não quer mostrar para os judeus, nem para os discípulos, que Ele é um homem de Deus. Ele quer mostrar para os judeus e para os discípulos que Ele é o próprio Deus. Por isso Ele espera até o quarto dia. Ele quer agora fazer com que a glória de Deus seja revelada de uma forma muito maior. Agora olha que interessante. A gente vive por necessidade. Então quem está vivendo por necessidade não entende que Deus tem um tempo. Nós não devemos viver por necessidade. Qual era a necessidade de Marta e Maria? Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma ressurreição. Eu preciso de alguma coisa agora. Mas qual era o propósito de Deus? Revelar que Ele era o próprio Deus naquela ressurreição. Então, vocês concordam que tem duas coisas aqui que não estão andando juntas? A necessidade de uma família e o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Jesus já revelou no início da história. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. O propósito é a glória de Deus. E a necessidade? Era a cura. Agora a gente precisa entender. Deus não quer que a gente viva por necessidade. Deus quer que a gente viva por propósito. E está aí uma coisa que Deus quer falar com você hoje. Você está orando para Deus satisfazer a sua
necessidade. E Deus está aqui querendo que você entenda qual é o propósito dele. Deus não quer suprir a sua necessidade apenas. Deus quer te colocar dentro do propósito dele. Então a pergunta a se fazer é: Deus, qual é o teu propósito no meio da minha necessidade? Qual é o momento apropriado que o Senhor quer intervir, que o Senhor quer colocar a mão? Pode passar o próximo, por favor, Pedrão? Jesus muda a morte de nome. Jesus chama a morte de sono. Os discípulos estão lá. Mas Jesus, se ele está dormindo, então ele está bem. Jesus disse: não, o sono que eu disse é a morte, porque Jesus chama a morte de sono. Por que Jesus chama a morte de sono? Porque Jesus muda o nome da morte? Porque a morte a gente entende que é um estado sem solução, é um fim. A morte é um fim. E o sono é um fim? Não. Jesus veio chamar a nossa morte aqui na terra de sono. Ele veio dizer: o que eu vim fazer? Transformar a sua morte em um cochilo. Você cochila, depois você acorda. Porque a morte não é mais morte quando Jesus vem. Quando Jesus entra com providência, quando Jesus vem cumprir o seu propósito aqui, ele vem transformar a morte em soneca. Mas aí que a morte para nós agora passa a ser um sono, é fato. A questão é se a gente acorda desse sono já assim que a gente morre, e aí a gente já acorda no mesmo dia no paraíso, ou como os adventistas creem, que a gente dorme até a vinda do Senhor Jesus, né? E aí essa é a diferença. Mas todos nós cremos que a morte não é mais morte. A morte agora é um estado temporário, não mais um estado definitivo, como era antes de Jesus. Então Jesus muda as coisas de nome. Sabe o que a gente chama de morte? Jesus chama de sono. Sabe o que a gente chama de fim? Jesus chama de começo. A morte é ruim? Não é? E o sono? É bom. Jesus chama o que a gente chama de ruim de bom. Jesus chama luto de festa. Jesus chama a coisa ruim de bom. Jesus muda o nome das coisas. Então, sabe a situação que você está vivendo? Você chama de ruim. Sabe o que Jesus faz? Ele transforma o nome, ele muda o nome para uma coisa boa. Como assim? Jesus é especialista em fazer isso. Aí olha que interessante. Vocês lembram do Tomé? O Tomé não é o discípulo mais incrédulo, né? Eu só creio se eu ver com os meus olhos. Eu vou dizer para vocês que Tomé não é incrédulo, não. Eu vou dizer para vocês que Tomé, para mim, é o primeiro mártir. Por que o primeiro mártir? Porque ele foi o primeiro que decidiu morrer por Jesus. Ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, a chance de morrer era muito grande. E ele chama todos os discípulos e diz: vamos com Jesus, para nós morrermos com ele. Ou seja, ele está dizendo: vamos morrer por Jesus. Morreu? Não, mas ele decidiu morrer por Jesus. Estevão foi o primeiro que conseguiu, mas ele foi o primeiro que tomou essa decisão. Eu morro por Jesus. Por quê? Porque ele já estava entendendo que Jesus mudou a morte de nome, que Jesus agora chama a morte de sono. Aí agora, o que acontece? Jesus diz: vamos lá. Tomé fala: vamos morrer com ele. Jesus chega então. Pode voltar um, por favor? Volta mais um. O 4 agora. Isso. Chega lá, Jesus chega. De repente Marta vem falar com ele. E Marta chega e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
mas eu sei que tudo que o Senhor pedir vai acontecer. E aí Jesus diz umas coisas interessantes para ela. Esse diálogo de Jesus com Marta é fantástico. É um diálogo extremamente teológico. Porque o que acontece? A Marta está lá e Jesus diz assim: seu irmão vai ressuscitar. E o que ela fala? Eu sei que vai. Na ressurreição do último dia. Ok? E Jesus diz para ela assim: o quinto eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. O que está acontecendo aqui? A Marta tem a mesma fé que nós. Nós somos Marta. Porque o que a gente crê? A gente crê que se Deus tivesse feito alguma coisa no nosso passado, a gente estava bem. Mas a gente também crê que no último dia Deus vai fazer alguma coisa que vai resolver. Então a gente crê muito no Deus do passado e no Deus do futuro. No último dia, Deus pode fazer. E se Deus tivesse feito alguma coisa lá atrás, também ia resolver o problema. O que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. O que a Marta disse? Se o Senhor tivesse no passado, eu sei que no último dia o Senhor vai no futuro. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que nós não devemos viver só de lembranças do passado, nem só de promessas do futuro. Ele está dizendo: eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do futuro, mas eu sou o Deus do presente. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta: você crê nisso? E sabe o que a Marta diz? A gente gosta de bater na Marta, né? Porque a Marta é aquela que está ansiosa, agitada, é aquela que chega para falar com Jesus e Jesus retruca ela com respostas teológicas. Mas diante de tudo isso, a Marta chega para Jesus e Jesus pergunta: você crê nisso? E sabe o que ela fala? Sim, Jesus, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ou seja, diante da dor da perda do irmão, no enterro da perda do irmão, ela faz uma confissão de fé: Senhor, independente do que eu perdi, eu continuo crendo que tu és o Cristo. Senhor, eu continuo crendo que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí, pode passar o próximo, por favor? Porque depois desse diálogo de Jesus com Marta, chega o clímax da história. É o encontro de Jesus com Maria. Ah, Maria é demais, gente. Maria é fantástica. Maria é o tipo de crente que eu queria ser, né? Mas eu tô mais para Marta. Mas Maria é o tipo de crente que todos nós deveríamos ser. Maria está em casa, chorando, triste. Eu vou dizer uma coisa para você: ser crente não significa que você não vai chorar quando você perder. Você é crente, você tem fé, mas isso não garante que você vai ficar com um sorriso no rosto diante das perdas. Você vai estar chorando, mas dizendo: eu creio que Ele é o Cristo. E aí Maria, sabendo que Jesus chegou depois de 4 dias. Maria já sabia o que Jesus ia fazer? Não. O que tinha na cabeça de Maria? Já era, perdi meu irmão. Mas Marta chega e fala: ó, Jesus apareceu aí, chegou atrasadão. Isso é hora de chegar para o enterro do amigo? 4 dias depois. Jesus chama Maria e Marta transmite o recado. Jesus nem entrou no povoado, Jesus ficou fora. Maria sai correndo. Eu acho isso lindo de Maria, né? Eu acho que isso serve para nós. Quando Jesus chamar, a gente tem que ir correndo. A gente tem que ter pressa para pouca coisa na vida.
A maior delas é para falar com Jesus. A gente tem pressa para tudo, menos para falar com Jesus. E aí Jesus está dizendo, não tenha pressa para nada, menos para falar comigo. Para isso, corra. Aí ela sai correndo para falar com Jesus. E quando ela chega, ela faz a mesma oração de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a resposta de Jesus é totalmente diferente. A mesma oração, mas Jesus responde totalmente diferente. Porque com Marta, Jesus argumenta. Jesus fala, olha, seu irmão vai ressuscitar. Ela fala, mas eu sei, no último dia. Ele fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, aí ela fala assim, eu creio. Então, tá bom, é um diálogo. Quando Maria chega, a conversa muda. Maria chega e sabe o que acontece? Jesus fica completamente agitado no seu espírito, completamente emotivo, tanto que Jesus chora. Porque a mesma oração de Marta e de Maria tem respostas completamente diferentes de Jesus. Por quê? Jesus não apenas ouve a oração, Jesus vê o coração. Maria chega e não apenas diz, mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz isso, mas ela se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O coração de Marta é um coração que crê, mas o coração de Maria é um coração que, além de crer, se joga aos pés de Jesus diante da dor. Diante do sofrimento, Maria se joga, se lança. E isso é a coisa mais linda que eu acho em Maria. Porque Maria tem 3 encontros descritos na Bíblia com Jesus. O primeiro é num dia comum, onde Jesus está ensinando no almoço na casa dela. E onde Maria está? Aos pés de Jesus. Aí o segundo é esse aqui, quando Lázaro está morto, 4 dias, momento de profunda tristeza. Então num dia comum, onde Maria estava? Aos pés de Jesus. No pior dia da vida, onde Maria está? Aos pés de Jesus. Mas aí daqui a pouco, próximo capítulo, Jesus ressuscitou Lázaro. E Maria dá um jantar, Maria dá uma festa, é um culto de ação de graças, para Jesus ir lá. E todo mundo vai, e é uma grande festa. E Lázaro está sentado na mesa com Jesus. Marta está fazendo o quê? Trabalhando. E Maria está onde? Aos pés de Jesus. No dia ruim, onde Maria está? Aos pés de Jesus. No dia comum, onde Maria está? Aos pés de Jesus. E no dia bom, onde Maria está? Aos pés de Jesus. Isso é o tipo de cristão que eu quero ser. Porque Deus vê o coração dessas pessoas. E a resposta é diferente. Para Marta, Jesus dialoga. Para Maria, Jesus chora. Jesus chora junto e diz, onde é que vocês colocaram ele? Jesus não argumenta nada com Maria. Jesus simplesmente fala, onde é que ele está? Jesus não suporta. Jesus se abate. Jesus se comove. Jesus sente a dor de Maria. Jesus sente a dor daquele povo. Jesus chora. E aí é interessante porque Jesus chora, né? Se Jesus sabe que vai ressuscitar, por que ele chorou? Porque se eu sei que a coisa vai resolver daqui a pouco, eu não preciso chorar, né? Aí Jesus chorou. Passa o próximo, por favor, Pedrão, e aí a gente já vai caminhar para terminar, porque já deu o nosso horário. Por que Jesus chora? Jesus chora porque ele vê o estrago que o pecado fez na gente. O tanto que a gente perde por causa do pecado. Ele olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, oh, meu eu do céu. Meu eu de onde eu estiver, né? No céu, na terra. E ele chora de tristeza por ver o que o pecado causou em nós. Mas ele também chora porque ele se fez um conosco. E ele sente a nossa dor.
E está aí uma pergunta que não quer calar. Quando a gente diz, onde é que Deus estava? Quando eu estava lá no velório do meu pai e da minha mãe. Onde é que Deus estava quando eu estava lá naquele leito de hospital, na UTI? Onde é que Deus estava quando aconteceu aquele dia tão trágico na minha vida? E a resposta está aqui. Deus estava chorando junto com a gente. Porque Deus se identifica com a nossa dor. Deus chora o nosso choro. Os gregos acreditavam que Deus era um ser sem emoções. E Jesus vem mostrar que Deus é um Deus que sofre. Porque quem ama, sofre. Aí você quer ver se você ama alguém? Você ama alguém de verdade é se você sofre por essa pessoa. Se você sofre por essa pessoa, você ama. Se essa pessoa é indiferente para você, se ela te alegra, você não ama. Mas se ela te faz sofrer, você ama. Não é a definição lá que Paulo dá? O amor tudo sofre. Não diz tudo alegra. Então você quer ver se você ama mesmo uma pessoa? Não é se essa pessoa é capaz de te alegrar. É se essa pessoa é capaz de te fazer sofrer. Se você sente dor por causa dessa pessoa. Então, eu não creria num Deus que só se alegra com a humanidade. Mas um Deus que sofre junto com a humanidade, esse é um Deus que se compadeceu de nós, que veio no nosso lugar e que veio mudar a nossa história. Jesus nos ama e quem ama, sofre. Jesus se perturbou no seu espírito. Pode passar o próximo para a gente caminhar para encerrar. Aí Jesus diz, tirem a pedra. E aqui está o segredo da coisa. Quem ressuscita é Jesus, mas quem tira a pedra é a gente. Por que a gente experimenta tão pouco milagre? Porque a gente não tira a pedra. Porque a gente não gosta de lidar com o que faz a gente sofrer. Se cheira mal, a gente corre. E aí, eu descobri que a Aline Barros errou. Porque ela canta assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. E ela está dizendo, Jesus, remove a minha pedra. Mas Jesus está dizendo, isso aí, minha filha, quem vai fazer é você. O que você pode fazer é você que tem que fazer. O que eu vou fazer, ou o que você não pode fazer, isso eu faço. Tirar a pedra e tirar os panos é com vocês. Ressuscitar é comigo. A gente fica pedindo, Jesus, tira essa pedra, Jesus, tira essa pedra. Jesus vai falar assim, não vou tirar não, tira a pedra, que eu chamo para fora. E antes de chamar para fora, Jesus quer que tire a pedra. Então olha só, você quer que Deus faça alguma coisa, você vai ter que deixar, ou você vai ter que tocar naquilo que você não gosta. Você vai ter que enfrentar o mau cheiro. Você vai ter que lidar com o que te faz sofrer. Você vai ter que tocar em situações e abrir portas que cheiram mal. Você vai ter que trazer para a luz coisa que você não gosta. Você vai ter que confessar coisa que você não quer. Você vai ter que expor áreas que você não gostaria de expor. Aí Jesus está dizendo, você quer que eu faça? Então tire a pedra. Aí pode passar o próximo, por favor? Jesus, antes de chamar, antes de ressuscitar, Jesus ora. E está aí o segredo. O segredo, e como que Jesus orou? Ele não orou assim, Pai, faz esse homem vir. Pai, ressuscita Lázaro. Sabe como ele orou? Pai, graças te dou. Tá aí o segredo, gente. Segredo é orar antes de tudo. Não depois que o negócio entornou. Antes de Deus fazer o milagre, orar. Mas orar como? Senhor, eu te dou graças. Porque o Senhor sabe o que faz e o Senhor sempre me ouve. O Senhor sabe como lidar. Ore diante do mau cheiro. Ore diante do problema. E ore em gratidão a Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor pelo que Ele
faz: louve ao Senhor em meio à morte. Você tem noção do que é isso? Diante da morte, porque não tinha ressuscitado, diante de uma morte de 4 dias, diante do que está cheirando mal, diante do que já está podre, a gente tem que orar em gratidão ao Senhor, orar louvando ao Senhor. E aí o que acontece? A gente encerrar, pode passar o próximo, Pedrão, por favor. Até os mortos podem ouvir a voz de Jesus, porque Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o que acontece? Lázaro sai, amarrado, ele sai. E eu pergunto para vocês: um morto pode ouvir? Um morto só pode ouvir uma coisa: a voz de Jesus. E aí, é até uma coisa interessante, né? Que no debate das correntes teológicas, aí de Calvino e Armínio, aquela coisa toda, né? Um dos argumentos é que uma pessoa que não está em Cristo, ela está morta espiritualmente, ok? E ela só pode ouvir se o Senhor ressuscitá-la. E o que eu descobri? Que não. Deus não precisa ressuscitar alguém para depois essa pessoa ouvir. Os mortos podem ouvir uma única voz, a voz de Jesus. Então por que a gente tem que evangelizar? Porque as pessoas estão mortas. Mas você olha assim e fala: mas essa pessoa está morta, essa pessoa está perdida. Mas os mortos ouvem uma única voz, a voz de Jesus. Você pode olhar e falar assim: mas eu já cansei de falar, né? Eu já cansei de falar, essa pessoa não me ouve, porque os mortos não ouvem. Mas pregue a palavra de Deus, porque os mortos ouvem a voz de Jesus. E sabe o que é poderoso? Que Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora, porque ele se ele só fala sai para fora, saía todo mundo. Se ele não falasse Lázaro, ia sair o cemitério todinho. Por isso ele diz: Lázaro, eu estou tratando aqui hoje com Lázaro. Lázaro, vem você, o resto fica aí, não chegou a hora de vocês. Mas os mortos ouvem a voz de Jesus, e é por isso que a gente precisa evangelizar. E aí Lázaro sai. Lázaro chega lá com os braços enfaixados, as mãos enfaixadas, ele vem meio que todo atrapalhado. Sempre lembro, né, da ilustração do Joe aqui, nunca vou esquecer da ilustração do Joe, né? E aí pode passar o próximo para a gente encerrar. Tem uma coisa interessante aqui, gente, eu queria que vocês olhassem comigo, para a gente encerrar. No versículo 33, diz que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aí ele pergunta: onde o colocaram? Eles falam: vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas aí ficou ele abriu os olhos do cego de nascença, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Aí diz que Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Essas expressões, irmãos, e principalmente essa expressão perturbou-se, ela é uma palavra no original, ou agitou-se, que diz, a palavra é embriamomai. Olha que nome bonito. Embriamomai, que quer dizer urrar de raiva. Não é simplesmente, ele ficou assim, agitado. Ele ficou com raiva, urrou de raiva. Ele bufou de raiva, ele fez aquela cara, sabe, de quem está diante de algo assim, muito triste, muito penoso, muito sofrido. E o que estava acontecendo ali? Jesus estava entendendo, aquilo aconteceu
já nas semanas anteriores à crucificação de Jesus. O que esse texto está ensinando? Jesus estava ali, não diante, porque, para pensar, gente, se Jesus estava ressuscitando Lázaro, e o problema era a morte de Lázaro, por que Jesus ficou tão perturbado assim? Se o problema era a morte, ele ressuscitou? Tem razão para Jesus chorar, para Jesus ficar perturbado, para Jesus urrar de raiva? Tem razão para isso? Não. Sabe por que Jesus ficou tão indignado assim? Porque para Lázaro sair daquela tumba, ele precisaria entrar. E entrar na tumba não era o problema, porque Jesus não sofreu porque morreu. Jesus não sofreu porque ele teve que enfrentar o chicote, porque ele teve que ser açoitado. O sofrimento, o cálice de Jesus, não foi a dor. O cálice de Jesus não foi suar gotas como sangue por causa da dor física. O cálice de Jesus foi o que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que indignou Jesus? Foi saber que aquela tumba não era mais de Lázaro, mas era dele. Para que Lázaro pudesse sair, ele precisaria entrar. Mas o custo da ressurreição de Lázaro era ele ser abandonado pelo Pai. O custo de Lázaro ouvir a voz de Deus era Jesus não ouvir a voz de Deus. O custo de Lázaro ser trazido para fora era Jesus ser colocado dentro da morte. Para Lázaro sair da morte eterna, Jesus precisaria entrar naquele lugar da morte, para tomar a chave do inferno, para tomar a chave da morte e para assim ressuscitar. Mas ele está mostrando o tempo inteiro: isso daqui não é um milagrezinho, isso aqui é um sinal. Um sinal de que para alguém sair, eu precisei entrar. Para alguém experimentar a vida, eu precisei experimentar a morte. E não foi algo assim, normal. É a maior dor, é o sofrimento eterno, é o sofrimento. Jesus tomou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa carga. Aquela cruz representava todo o nosso pecado. Por isso Jesus se perturbou, por isso Jesus se agitou, porque o custo para Lázaro sair era ele entrar. O custo para Lázaro ouvir a voz de Deus era ele ser abandonado por Deus. Então, por isso, hoje nós podemos viver fora. Hoje nós podemos sair. Hoje nós podemos ter vida, porque Jesus enfrentou a morte. Nós podemos hoje ouvir a voz de Deus dizendo: Magno, sai para fora daí. Manésia, sai para fora daí. Irmã Cláudia, pode sair daí. Por quê? Porque Jesus já entrou no nosso lugar, já sofreu no nosso lugar, para que a gente hoje tenha vida e vida com abundância. Amém? Então, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos deu. Agora, tem algumas coisas que o Espírito Santo me incomoda para a gente orar. E uma delas é que a gente pare de viver por necessidades e comece a orar pelo propósito. Propósito de Deus. A glória de Deus é muito maior do que a nossa necessidade. Para que a gente aprenda a se frustrar com Deus, amém? Aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a orar e piorar as coisas e a gente entender que Deus tem um propósito. Quando um amigo de Deus sofre, entenda uma coisa: sempre tem um propósito de glorificar o nome dele. Sabe que a coisa mais... Sabe que tem um texto na Bíblia, Isaías 38, que Ezequias ora assim: Ah, Senhor, a morte não pode te glorificar. Ezequias, lembra? Aquele que o profeta Isaías foi lá e falou: Ó, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E aí ele fica muito indignado com aquilo e ele vai orar e fala: Senhor, lembra do que eu fiz? Lembra? E aí ele colocou Deus na parede mesmo, né? Porque ele olha para a parede, vira o rosto para a parede e fala: Senhor, eu não posso morrer não.
E aí Deus fala, tá bom. Volta lá, Isaías. Diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. E aí, nesses 15 anos de vida, ele não arrumou a casa, ele teve um filho que foi uma perturbação para Israel, Manassés. Ele mostra todo o tesouro que Israel tinha para o rei da Babilônia. Alguns anos depois, a Babilônia vem sabendo de tudo que tem lá dentro, mostrou todos os segredos, mostrou todo o tesouro, e ele foi uma perturbação. Esses 15 anos que ele viveu, teria sido melhor se ele não tivesse vivido. Mas ele não se conformou com o propósito, ele queria viver só pela necessidade. E aí, quando Deus dá mais 15 anos de vida para ele, o que ele ora? Isaías 38 diz assim: ah, Senhor, muito obrigado, porque a morte não pode te louvar, porque a morte não pode te glorificar. E ele achou isso. Aí aqui Jesus veio e falou: ei, vocês entenderam errado. Ezequias ensinou uma coisa errada para vocês. A morte também glorifica. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por quê? A morte vai glorificar a Deus através da ressurreição. A gente precisa entender que tudo na nossa vida pode glorificar a Deus. E aí, a gente precisa orar hoje, para que a gente pare de viver pela nossa necessidade e comece a entender qual é o propósito de Deus. E se o propósito de Deus for as coisas piorarem, para Ele fazer um milagre maior, vai doer. Não vai ser fácil. Eu vou chorar, mas eu vou chorar aos pés de Jesus como Maria. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai chorar junto. Ele chora com a gente. E quando Ele chora junto com a gente, Ele fala: vamos lá. Vamos lá, porque agora chegou o momento que eu vou dizer, vem para fora, que eu vou mudar essa história e que eu vou glorificar o meu nome. E eu acho que a gente precisa mudar o nosso posicionamento. Talvez a gente esteja numa posição de estar sentado com Jesus e a gente está argumentando com Jesus e não está na hora da gente argumentar com Jesus. Está na hora da gente se lançar aos pés dele. Está na hora da gente se jogar aos pés dele. Porque o milagre não acontece quando a gente dialoga. O milagre acontece quando a gente se joga. Amém. Quando a gente se rende aos pés de Jesus. Talvez a gente está querendo explicação de Jesus. E Jesus, às vezes dá, às vezes não. Mas o que resolve não é quando Jesus dá a explicação. Para Jó, Jesus nem deu explicação. O que resolve é quando Ele chora o nosso choro e muda a nossa história quando a gente se rende aos pés dele. Enquanto Jó não se rendeu, o cativeiro não foi mudado. Quando Jó se rendeu, Senhor, agora eu sei, perdão, não estava aqui quem falou. É isso que Deus quer de nós hoje, que você chegue nos pés dele hoje e fale: Senhor, perdão, eu não tenho direito de saber nada mesmo. Eu estou cobrando que o Senhor me explique, eu não tenho direito de saber nada, mas eu estou aqui aos teus pés. Eu estou aqui aos teus pés. Se o Senhor fizer, eu estou aqui aos teus pés. Se o Senhor não fizer, eu estou aqui aos teus pés, porque eu não sei viver em outro lugar. Se tem uma coisa que eu aprendo com Maria, é isso: eu não sei viver de outro jeito. Se está tudo bem, eu estou aos pés de Jesus. Se está tudo mal, eu estou aos pés de Jesus. Se está tudo normal, eu estou aos pés de Jesus. Eu não sei viver em outro lugar senão os pés de Jesus. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. Ele quer nos levar para os pés de Jesus. Ele quer nos colocar em rendição completa aos pés de Jesus.